Olá, queridos, aqui é o pastor Fabiano Faia e nós estamos aqui hoje para gravar mais uma edição dos nossos vídeos. Esses dias eu gravei um vídeo falando de pessoas que dizem: acabou meu tempo na igreja, Deus me mandou sair da igreja. De certa forma a gente fez meio que uma defesa, mostrando que essa super espiritualidade que não existe, colocando Deus na história, quando na verdade você que está chateado e não quer mais congregar, trazendo um entendimento sobre isso, foi muito bacana. Isso trouxe algumas dúvidas, porque muitas pessoas tinham realmente motivos relevantes para sair da igreja. Foi quando eu decidi gravar esse vídeo hoje, para falar quando você realmente, de fato, deve sair da igreja. Então, fica comigo, mas antes, olha, se você não segue ainda, passa a seguir a nossa página aí, curte a nossa página, aciona o sininho, compartilha o nosso vídeo, fica comigo, porque nós vamos falar sobre isso. Quando eu devo, de fato, sair da igreja? Quais são os motivos que me dão permissão, aval, aprovação divina para sair da igreja? O primeiro motivo é a pregação. Se a pregação não é a palavra de Deus genuína, esse é um motivo dos principais pelo qual você deve sair da igreja. Porque se a pregação ela é antropocêntrica, é voltada para o homem, é o homem no centro e não Cristo, é uma mensagem voltada às coisas materiais, às coisas do eu, do ego do homem, esse é um motivo pelo qual eu devo sair da igreja. Porque a palavra de Deus, ela sempre aponta para Cristo. A palavra de Deus sempre vai me levar a uma entrega, a uma renúncia, a um sacrifício. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de cruz para nós carregarmos. Por isso Jesus disse: quem não renunciar-se a si mesmo e não trazer a sua cruz não pode ser meu discípulo. Quando a mensagem que é pregada na igreja leva você ao centro, dizendo que tu vai prosperar, que o teu nome vai soprar na terra, que tu vai ficar famoso, que a roda gigante gira, que tu estava embaixo vai ficar em cima, que Deus vai te exaltar, que, sabe, coisas desse tipo que eleva o homem, que exalta o homem, ou profetadas dizendo que Deus vai te dar coisas. Cara, esse é um motivo pelo qual você deve sair rapidinho dessa igreja, porque essa igreja não tem a palavra de Deus, ela não vai nutrir a sua fé, ela não vai preparar você para o reino, não vai preparar você para Cristo, e é exatamente por causa de igrejas como essa, tem muita gente se desviando dos caminhos do Senhor, porque não conheceu um evangelho consistente, firme, e por conta disso não pôde criar raiz, e não se estabeleceu e não se firmaram na rocha. Foram pessoas que receberam um falso evangelho que não gerou convicção nelas, apenas massageava a sua alma e o seu ego constantemente. São pessoas que vão à igreja receber uma palavra de ânimo e elas saem animadas, recebem uma carga de ânimo, mas no outro dia elas estão novamente desanimadas, fracas, feridas, cansadas, porque não receberam de fato uma palavra que lhe faz raciocinar, entender o sentido e o propósito pelo qual a pessoa existe. O Evangelho me leva a um único lugar, um lugar de entrega, de rendição, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós foi remir os nossos pecados e também foi um ato de redenção. O que é redenção? É readquirir uma propriedade perdida. Nós pertencemos ao Criador. Conversão genuína é quando a minha vida pertence a Cristo. E quando o evangelho que é pregado não me leva ao pertencimento, não me leva à sujeição, à submissão a Deus, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho e eu não tenho nada para aprender nessa igreja. Eu não tenho que continuar em um ambiente que a palavra de Deus não é pregada. Então tá aí, esse é o primeiro motivo pelo qual você deve sair da igreja. O segundo motivo pelo qual você deve sair da igreja é quando a liderança tem uma liderança tirânica. Quando o líder quer ser servido por todos.
Quando o líder utiliza desse poder que ele tem de liderança para se colocar em um degrau acima do outro, ou para se colocar numa posição de privilegiado, porque tem essa posição de liderança, usa dessa autoridade para se beneficiar. Esse é o segundo motivo pelo qual você deve sair da igreja. O modelo de liderança estabelecido por Jesus é servir. Jesus disse que aquele que governa seja como quem serve. Ele faz a pergunta: quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Todos responderam: é lógico que quem está à mesa é maior do que quem serve. Jesus disse: eu, porém, sou como aquele que serve. E nos ensinou a servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos e disse: façam a mesma coisa. Ser líder é ser servo no Evangelho de Cristo. Se a liderança utiliza da sua autoridade de liderança para exercer autoritarismo e não demonstra nenhum sentimento de humildade, o que é humildade? Humildade não é pobreza. Humildade é considerar o outro maior, é considerar o outro superior a você. Uma pessoa humilde está sempre valorizando a outra pessoa, por isso ela é identificada como uma pessoa humilde. Se falta humildade na liderança, esse também é um motivo pelo qual você deve sair dessa igreja, porque você será oprimido por uma liderança que usa da tirania. O terceiro motivo que eu tenho para sair de uma igreja, em relação a dinheiro. Se na sua igreja se prega dinheiro de forma distorcida da palavra de Deus, esse é um motivo que você tem para sair da igreja. O que seria uma forma distorcida? Pregar barganha. Ensinar que se você der 10, Deus vai te dar 1.000. Ensinar que se você der 1.000, Deus vai te dar 10.000. Ensinar para você fazer um voto. Faça um voto. Faça um voto para Deus te dar uma cura. Faça um voto com uma oferta para Deus te dar uma porta de emprego. Faça um voto com uma oferta para Deus restaurar sua família. Fazer uma barganha, uma troca. Isso é motivo para eu sair da igreja, porque estão distorcendo o evangelho. Não existe um ensinamento bíblico que nos dê aprovação para fazer barganha com Deus. Pelo amor de Deus, Deus não se compra. Deus quer ser respeitado, Deus quer ser temido, Deus quer ser amado, Deus quer ter relacionamento com seus filhos. Deus não quer fazer negócio, Deus não é mercantilista. A nossa oferta, ela tem que respirar adoração, a nossa oferta tem que ter um propósito de louvor, de ação de graças. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. O que é dar com alegria? É ter prazer em poder cooperar com o reino de Deus e cooperar com a obra de Deus. É simples. Então, se a tua igreja ensina a barganha, ensina a troca, ou quando não ensina a troca, tenta afugentar você, dizendo que se você não gastar, se você não ofertar, tu vai gastar o dinheiro na farmácia, que se você não ofertar, tu vai gastar o dinheiro lá no mecânico, porque as coisas vão começar a dar errado para você, porque você é infiel, você não dá o dízimo, você não dá a oferta, está tentando coagir as pessoas, amedrontando as pessoas com uma palavra pesada. E Paulo disse assim: não por tristeza, não por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Se a oferta é ensinada de forma distorcida, cai fora. E eu só quero deixar mais um motivo pelo qual você deve sair da igreja. Se na igreja não tem obras sociais, se a igreja não se move a fazer obras sociais, esse também é um motivo pelo qual você deve sair da igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago 1:27 que a religião pura e verdadeira e aceita por Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Porque essa era a vida da igreja de Jesus. Jesus vivia servindo os pobres. Tanto que quando Cristo estava na mesa, na última ceia,
em que Judas molhou o pão no mesmo prato que Jesus, e a Bíblia diz que ele saiu, os discípulos pensaram que Judas tinha ido alimentar os pobres, porque era um costume feita pela igreja estabelecida e fundada por Jesus. Quando nós vemos mais à frente a igreja primitiva, a igreja de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles repartiam segundo a necessidade que cada um tinha, e não havia entre eles necessitado. A vida da igreja é servir um ao outro. Eu costumo dizer que você pode até fazer obras sociais e não ser igreja, mas você nunca vai ser uma igreja sem obras sociais. E tem muita gente por aí que abre porta de igreja, mas não tem nenhum propósito por detrás daquelas quatro paredes. A igreja tem que ter propósito. Às vezes, tem um membro da igreja passando necessidade e o pastor não faz nada. O ministério não está nem aí. Alguns dizem, eu vou orar por você, irmão. Mas, querido, oração não enche barriga de ninguém. A igreja tem a responsabilidade de pôr a mão no bolso. As pessoas precisam ser ensinadas a suprir as necessidades uns dos outros. Isso é ser igreja de verdade. É sentar na mesa, é partir o pão, é dividir o que tem com aquele que é menos favorecido. Essa é a vida da igreja. É se responsabilizar pelo pobre, pelo fraco, pelo necessitado. Se a igreja não tem obras sociais, ela está fora do propósito do reino de Deus. E eu não tenho motivo para congregar numa igreja onde eu vou dar o meu dízimo. Para quê? Para pagar o aluguel das quatro paredes? Onde eu vou dar a minha oferta? Para quê? Para pagar o salário orbitante do pastor da igreja? Onde eu vou dar o meu dízimo e minha oferta? Para quê? Simplesmente para cumprir o capricho de alguém que decidiu fundar uma pequena empresa? Porque pequenas igrejas, grandes negócios. Quando a igreja não tem obras sociais, essa igreja não tem propósito. O propósito sempre é as pessoas, os mais fracos. Alguns vão dizer assim, esse não é o meu chamado. Então, amigo pastor, você não devia ser pastor. Você devia ser empresário, você deveria ser um político, quem sabe? Qualquer coisa... Não, político não, porque o político também deve servir as pessoas. Essa não é uma realidade no nosso Brasil, mas é uma realidade que deveria ser realidade. O político também deve servir as pessoas. Cara, quer saber? Vira bicheiro, vira banqueiro. Mas se você quer ser pastor, ame as pessoas, ame aqueles que estão à sua volta. Sirva, seja igreja. Reparta o pão com quem não tem. É isso aí, querido. Esses são os motivos básicos e essenciais pelos quais eu considero relevantes o fato de sair da igreja. É claro que uma igreja tem mais 1 milhão de problemas. E nós vamos ter mesmo muitos problemas, porque as pessoas são problemáticas. Nós somos defeituosos. Nós somos cheios de defeitos, estamos aprendendo todos os dias. Eu não sou perfeito. Eu também tenho meus erros. Mas eu acredito que existe um limite para nós andarmos juntos. E esses 4 limites eu estabeleci aqui para vocês hoje sobre o verdadeiro evangelho, sobre liderança tirânica não pode ser aceita, sobre barganha, sobre uma forma distorcida do dinheiro sendo ensinado na igreja e também sobre obras sociais. Quando a igreja não tem obras sociais, esse não é um lugar que eu deva congregar. Do restante, meu irmão, suportem uns aos outros, aguenta firme aí a pressão, senta lá e conversa com o teu líder. Se está havendo algum problema, se houve algo que te chateou, que te feriu, que te fez ficar descontente com a igreja, com o que você está vivendo aí na sua comunidade, se a palavra do Senhor é pregada lá na sua igreja, cara, aguenta firme os problemas aí, aguenta os BOs aí, porque eles vão vir, vão ter problema, mesmo igrejas que pregam a verdade, que ensinam
o caminho correto do Evangelho, elas estão cheias de problemas, de pessoas com defeitos. Por isso que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros no amor do Senhor. Por quê? Porque as pessoas realmente têm seus problemas e seus defeitos. Jesus suportou aqueles discípulos cheios de defeitos, até que um dia eles amadureceram, cresceram e se tornaram pessoas relevantes para o seu tempo e tocou o mundo inteiro através da vida de oração e uma vida comprometida com o reino de Deus. Tudo na vida tem um processo. Todos nós passamos por esse processo de crescimento e de amadurecimento no reino de Deus. Suporte o que for necessário. Se a sua igreja prega a verdade, se a sua igreja tem obras sociais, se na sua igreja não ensina barganha, se lá na sua igreja não existe tirania, se o seu líder é um líder humilde, é um cara compassível, paciente com todos. Então, olha, todos os outros problemas que vierem à sua volta, aguenta firme aí e permaneça fiel na igreja. Tenha paciência com os irmãos mais fracos, com aqueles que têm dificuldade ainda, porque eles vão crescer, eles vão entender um dia. Em algum momento, Jesus disse, até quando estarei convosco, né? Mas ele foi até o final, ele suportou, ele aguentou e aqueles caras imaturos, cheios de defeitos, se tornaram grandes apóstolos. Então, esse é o meu conselho para você. Só saia da igreja se você tiver motivos relevantes. Deus abençoe. É isso aí, muito obrigado por nos assistir, por seguir a nossa página. Se você não segue ainda, curte a nossa página aí, clica lá no sininho, compartilhe o nosso vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.